E hoje é dia de Santa Escolástica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva de Coriés, do Percor Maria, nessa sexta-feira, hoje dia 10 de fevereiro de 2023, e hoje é dia de Santa Escolástica. Santa Escolástica, ela é a irmã gêmea de São Bento de Núrcia, o famoso São Bento da medalha milagrosa aí, né? Da nossa oração poderosa que eu rezo sempre, né? Ó cruz sagrada, seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo de teus venenos. Essa oração é uma oração que sempre está presente na minha vida, sempre rezo antes de dar as bênçãos. Santa Escolástica, irmã de São Bento, ela sempre desde jovem queria viver a santidade. Santidade por mortificações austeras, mortificações fortes que ela fazia. E também a característica principal de Santa Escolástica era o seu diálogo espiritual com o seu irmão São Bento. Assim como Santa Teresa de Ávila tinha os seus diálogos espirituais com São João da Cruz, ela também tinha com o seu irmão São Bento. E uma vez ela pediu no mosteiro que Bento, seu irmão, ficasse com ela naquela noite, conversando mais. E Bento então falou, não, eu tenho que ir embora, eu vou embora, tenho que ir embora, tenho coisas para fazer. E aí então, Santa Escolástica rezou a Deus pedindo que desse um jeito ali de o irmão dela ficar. E na hora, alguns minutos depois, conta-se a história que começou uma tempestade. São Bento não pôde ir embora e São Bento então virou para sua irmã e falou, o que você fez? E ela disse o seguinte, você não me escutou, eu rezei a Deus e ele me escutou. Essas histórias de santos é muito interessante porque você pode entender o seguinte, Deus nos escuta. E se ele acha importante e salutar para o nosso bem e para a nossa salvação eterna, ele vai conceder. Se não é para a nossa salvação, se não está dentro da pedagogia divina, do jeito que Deus trata conosco, ele não vai dar. E nem vai permitir, com certeza. Mas ele pode permitir se é para a nossa salvação, se é para o nosso bem, se é para a elevação da alma. Por isso que milagres acontecem. E o evangelho de hoje, de Marcos, capítulo 7, versículo 31 a 37, fala sobre um milagre. Jesus, então, encontra ali, então, um homem surdo, que estava com muita dificuldade de ali ouvir, estava com a mão também ali, estava todo estrupiado, né, como dizem em Minas Gerais. E ali, então, Jesus afastou o homem da multidão, primeiro passo do milagre. Afastou o homem da multidão, colocou os dedos nos ouvidos, cuspiu com a saliva, tocou a língua dele, olhou para o céu, suspirou e disse, Éfata, que quer dizer, abra-te. E imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Milagres acontecem, aconteceu na vida de Santa Escolástica, aconteceu aqui no Evangelho, acontece também na sua vida. Mas como? Aí então, o pseudo Crisóstomo na Catena Áurea comenta o seguinte, tomou o surdo mudo à parte dentre a multidão, para não fazer os milagres divinos às claras, instruindo-nos a rejeitar a vanglória e a agitação. Muita gente quer milagre, mas o por trás, o chão onde eles pisam é a vanglória e a agitação. Milagres não acontecem se vangloriando e se agitando. Milagres acontecem na surdina, milagres acontecem no interior, pois nada pode produzir milagres assim, senão quando alguém cultiva a humildade e a modéstia. Humildade e a modéstia podem curar pela palavra. Humildade e modéstia. Milagres acontecem às escondidas.
Milagres acontecem quando nós cultivamos a humildade e a modéstia. Olha para Santa Escolástica. Precisa de exemplo maior hoje, no dia de hoje, que Santa Escolástica sobre humildade e modéstia? Acho que não. Ele meteu-lhe os dedos nos ouvidos para mostrar que o corpo unido à divindade, bem como a sua operação, era enriquecido pelo poder divino, pois uma vez que, por conta da transgressão de Adão, a natureza humana caiu em um grande sofrimento e sofreu danos nos membros e nos sentidos. O Cristo, que veio, fez conhecer a si mesmo a perfeição da natureza humana e por isso abriu os ouvidos com os dedos e pela saliva deu-lhe a eloquência. Meter o dedo no ouvido dele significa a divindade na humildade. Depois que Adão pecou, nós temos essa solidariedade e muita coisa foi danificada, os nossos sentidos, os nossos membros sofreram danos. E é por isso que o Senhor nos cura. Milagres acontecem, mas precisamos de humildade e modéstia, como Santa Escolástica, que roga a Deus por nós. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.